capítulo 26. Louvado seja Deus. Livro do Gênesis, capítulo 26. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Vamos ver o verso 15 adiante. Amém? Glória a Deus. Gênesis 26, verso 15. Amém? Todos acharam? Amém. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: e todos os poços e os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, em que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou pelos nomes, e o chamará seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerar porfiaram para os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezequiel, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitná. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: por que agora nos amargou o Senhor, e crescemos nesta terra? Depois subiu dali a Berzebá, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Oremos pela palavra do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, eis aqui, Senhor, a tua santa escritura, eis aí o teu povo, Espírito Santo de Deus. Senhor, olhamos para a tua palavra, Senhor, e podemos entender que ela que fala os nossos corações. Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, no coração da tua igreja. Fala, Senhor, por teus servos, repreenda, Senhor, todo mal. Ministra, Senhor, sobre nossa vida, sobre o nosso coração. Fala, Senhor, grandemente, poderosamente, e toda a terra, Senhor, todo mal, todo impedimento, possibilidade. Fala, Senhor, isso, meu Senhor, grandemente, poderosamente, Senhor. É isso que te pedimos, Senhor, em nome do Pai, Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Deus, quando você está em Deus, fique certo com as costas. Irmãos, estarei dando continuidade na leitura do texto, amém? E diz assim, no verso 1: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te hei de dizer. Peregrina nesta terra, e serei contigo, abençoarei, porque contigo te abençoarei, porque a tua semente darei a todas esta terra, confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras, e a tua semente serão benditas
todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer minha mulher, para que porventura dizia a ele: não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como eles esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque e Isaque e disse: eis que verdade é tua mulher, como pois disseste minha irmã. E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nós fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor abençoava. Engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus os invejavam. Amém? Estarei dando continuidade, meus irmãos, quando olhamos para esse texto, peço por irmão Daniel o microfone, por favor. Quando olhamos para esse texto, nós podemos ver que Abimeleque e os filisteus procuravam perseguir ali Isaque. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Isaque está perseverante, porque Isaque escutou aquilo que o Senhor falava com o teu pai Abraão. O mais interessante do texto, meus irmãos, é quando nós ouvimos a voz de Deus e guardamos no nosso coração. Isaque guardou aquilo que Deus tinha falado com o teu pai. Isaque tinha guardado aquilo que Deus tinha prometido ao teu pai, que grande seria a semente naquele lugar. Mas quando nós olhamos para a palavra, podemos entender que toda vez que Deus nos direciona em algo, o inimigo vai se levantar. Todas as vezes que nós fazer algo direcionado por Deus, o inimigo vai se levantar. Nós olhamos e vemos que ali o povo começa a se levantar contra a vida de Isaque, porque Deus era com Isaque. Nós olhamos que o Senhor estava abençoando as terras que Isaque estava passando. Assim é na minha e na tua vida, quando nós fazemos verdadeiramente para Deus. Quando nós olhamos para Deus e esquecemos do nosso desejo, da nossa vontade, Deus começa a nos abençoar. Ali nós olhamos e nós pensamos: mas como que Isaque é tão perseverante? Os inimigos se levantam uma, se levantam duas. Isaque está perseverando em cavar poços, porque Isaque lá atrás tinha recebido a palavra que Deus tinha dado a Abraão. Muitas das vezes nós olhamos e recebemos muitas palavras que vêm de Deus, mas durante a caminhada, quando a tempestade, a dificuldade vem, nós esquecemos daquilo que Deus nos prometeu. Meus irmãos, o que eu venho trazer aqui nesta noite para a amada igreja de Jesus, que nós não devemos esquecer aquilo que Deus prometeu, porque a palavra diz que Ele é fiel para nos dar aquilo que Ele prometeu. Nós olhamos para o texto e nós vemos que Isaque está passando por lutas, porque os filisteus já tinham tampado os poços que Abraão tinha cavado. Mas ali o Senhor envia Isaque para cavar novamente os poços. E toda vez que Isaque cava poços da água, toda vez que Isaque cava um poço, tem providência. Mas o povo está entendendo e
está olhando e está querendo tomar aquilo que Deus deu para Isaac. Mas o que eu tenho para trazer nessa noite, que aquilo que Deus te deu é seu, não é do irmão Rodrigo. Aquilo que Deus te deu, o diabo não pode tomar. Nessa noite o Senhor me traz aqui para trazer uma resposta. Tem pessoas que estão achando que aquilo que Deus prometeu, Ele não é fiel para cumprir. Tem pessoas que têm desistido no meio da tempestade. Nós olhamos para Isaac, mas primeiramente devemos olhar para Deus, porque fiel é aquele que começou a boa obra. Fiel é aquele que determinou que nós devemos entrar naquela cidade. Olhamos para Isaac e vemos que a perseverança de Isaac é grande. Olhamos para Isaac e vemos que Isaac está perseverando em calabouços. Mas quando olhamos também, nós vemos que os inimigos também é perseverante. O inimigo, meus irmãos, eles não vai desistir de tentar derrubar eu e você. Isso é fato, nós olhamos para a palavra e nós vemos. Por isso nós devemos ter semente. Por isso nós devemos enquadrar na palavra. Isaac guardou a palavra que tinha dito o Senhor a Abraão. Nós olhamos para o texto e nós vemos que Isaac cava o primeiro poço e os inimigos se levantam e falam que o poço era deles. Assim é nas nossas vidas, meus irmãos. Quando nós estamos na presença do Senhor, tudo aquilo que nós fizer que glorifique o nome do Senhor, o inimigo vai se levantar. Mas nós devemos olhar para Isaac e ver um homem perseverante. Assim tem que ser o homem e a mulher de Deus, perseverar. Assim nós devemos ser. Nós olhamos e vemos Ana. Se Ana não tivesse perseverado em oração, não tinha vindo Samuel. A perseverança do servo de Deus e da serva de Deus tem que ser constante, meus irmãos. É na perseverança que nós vamos vencer os inimigos. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós olhamos para Isaac e nós vemos aqui que o texto vem dizer no verso 15: que todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. É assim, meus irmãos. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, o inimigo vai tentar se levantar para tentar apagar aquilo que nós fizemos na presença de Deus. Porque muitas das vezes é aquilo que fazemos, aquilo que semeamos na presença de Deus, que vai fazer nós perseverar no dia da luta, no dia da tempestade. Nós olhamos e vemos que as 5 prudentes guardaram o azeite, e naquele grande dia elas tinham azeite para se achegar ao dono do azeite, porque o azeite não vem sobre nós à toa, meus irmãos. É para que nós venhamos perseverar. Nós olhamos para o texto e nós vemos que Isaac tinha guardado aquilo que já tinha ficado para trás aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, Deus estava esperando Isaac lembrar daquilo que tinha sido prometido a Abraão. O Senhor muitas das vezes está esperando eu e você lembrar aquilo que Ele nos prometeu. O Senhor está esperando eu e você se esforçar naquilo que foi determinado na minha e na tua vida. Se Isaac tivesse desistido na primeira vez que o Senhor tinha mandado ele ficar ali naquela cidade, porque é desta maneira, meus irmãos, o inimigo sempre se levanta contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, com aqueles que estão direcionados por Deus. Nós olhamos e vemos o texto, o inimigo está se levantando, mas Isaac está esperando a promessa de Deus. O inimigo vai ter que reconhecer que Deus é na minha e na tua vida. O inimigo vai ter que cair por terra, porque é o Senhor que nos dá a direção. Olhamos para Isaac e estamos vendo a perseverança. É isso que o Senhor espera da igreja. É isso que o Senhor quer da igreja. Por isso que o Senhor está dizendo: ficar em Jerusalém. É por isso que o Senhor está pedindo para nós perseverar. O Senhor está olhando para mim e para você, e tem visto pessoas querendo desistir
daquilo que Deus prometeu. Mas não desista, meus irmãos, daquilo que Deus prometeu para mim e para você. É o Senhor que nos dá força para continuar pelejando. Talvez pelas forças de Isaac ele teria desistido. Talvez Isaac até pensou em desistir. Mas quando Isaac olhou para a promessa de Deus sobre a vida dele, ele viu que a providência viria. Ele sabia que Deus era sobre a vida dele. E no texto diz mais, disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Olha o que Abimeleque teve que reconhecer, meus irmãos. O inimigo vai ter que reconhecer que Deus é na minha e na tua vida. Muitas das vezes eu e você não reconhecemos que Deus é na nossa vida. Mas o inimigo reconhece, meus irmãos. O inimigo reconhece o dom que Deus deu para cada um de nós. O inimigo, quando ele olha para nós, ele vê a face de Deus na nossa vida quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Mas nós devemos guardar azeite, nós devemos guardar a nossa fé, a nossa santificação. Nesta noite, a maioria dos louvores falavam em santificação. O louvor dizia: fala, Senhor. É o Senhor que fala com a tua igreja. O Senhor sabe a necessidade do teu povo. O Senhor sabe a necessidade da tua igreja. Enquanto eu estava ali na porta, eu vi ali o filho do pastor Adriano lendo a Bíblia. E eu fui ver o que ele estava lendo, para ver se Deus estava testificando. E eu me alegrei. Ele estava ali lendo, eu creio, no livro de Mateus, capítulo 13, que diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra, bastante errado, nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou porque não tinha raiz. É necessário o servo do Senhor ter raiz. O servo que não tem raiz, que não tem azeite, quando a luta, a dificuldade vem, ele não tem força para pelejar. Olhamos para Isaac e vemos um homem que tinha raiz na presença do Senhor. O servo de Deus que não tem raiz, a primeira tempestade, a primeira aflição, ele pensa em sair da presença de Deus. É necessário ter raiz, ter azeite, meus irmãos. Porque quando o Senhor vinha, a palavra do Senhor diz que feliz é o servo, e quando o Senhor vier, eu achá-la servindo. Se não tem raiz, não tem força. Se não tem raiz, não tem como combater. É por isso, meus irmãos, que nós devemos ser perseverantes em olhar para Cristo. É isso que o Senhor está dizendo: mas vindo o sol queimou-se e secou porque não tinha raiz. O que entendemos nessa noite, meus irmãos? É necessário nós ter raiz. Isaac tinha raiz. Isaac tinha a promessa de Deus, filho da promessa. Nós olhamos para Sara e vemos que ela não quis esperar a promessa se cumprir e teve que pagar o preço. Tem pessoas que querem adiantar aquilo que Deus quer na nossa vida. É necessário capapócios. É necessário ser perseverante na presença de Deus. Tem que estar atento, meus irmãos, os sinais que Deus tem dado no meio da igreja. Nós estamos olhando para Isaac e temos visto ele cavando poços. Quando Deus é comigo e contigo, meus irmãos, aonde nós cavar vai dar água. Mas se o Senhor não estiver conosco, podemos cavar 10 poços e não dará água. Mas Isaac cava o primeiro poço e dá água. O Isaac cava o segundo poço e dá água. Quando Isaac vai para cavar o terceiro, o inimigo tem que reconhecer que Deus é na vida de Isaac. É assim na minha e na tua vida. O Senhor permite você passar a primeira
Senhor permite você passar a segunda tempestade, a terceira tempestade, o inimigo vai ter que reconhecer que Deus é na minha e na tua vida. Mas muitas das vezes, meu irmão Rodrigo, você não tem passado por luta, por isso é fácil você dizer isso. Meus irmãos, fala um servo do Senhor que não passa por luta, não passa por tristeza. Todos nós passamos por luta e por tristeza. Nós olhamos para Isaac, o filho da promessa, está passando por luta, porque o inimigo viu que tudo que ele fazia dava fruto. Assim é na vida do servo de Deus. Mas quando nós somos perseverantes, o Senhor vem para nos trazer a providência. Mas quando nós não perseveramos, nós perdemos a guerra. E muitas das vezes tem sido assim na vida de muitas pessoas. Não tem perseverado naquilo que Deus prometeu. Não tem guardado a promessa de Deus. Olhamos para Sara, quis adiantar o que Deus tinha na vida dela e de Abraão. Mas nós não devemos olhar para Sara, mas devemos atender o desejo de Deus nas nossas vidas. Olhamos para Abraão, Abraão está ali perseverando naquilo que Deus prometeu na vida dele. Abraão, quando ele olha para Deus, ele entrega o que ele tinha de maior na vida dele, depois de Deus. É isso que devemos entender, meus irmãos. É Deus que nos direciona. Se Abraão não tivesse guardado aquilo que Deus tinha prometido para ele, talvez ele não tinha entregado o seu Isaac. Talvez se Isaac não tivesse guardado aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, sobre os poços, sobre as terras, talvez Isaac também teria sido mais um fracassado. Mas Isaac entendeu que era necessário continuar cavando, porque o Deus da promessa viria sobre a vida dele. Mas quantas pessoas têm desistido no caminho? Quantas pessoas têm parado na caminhada? O Senhor nos chamou não para olhar para trás, porque olhamos para a mulher de Ló, quando olha para trás, quando pensa que pode olhar para trás do caminho, o Senhor está dizendo para que nós não venhamos olhar nem para a esquerda nem para a direita. Isaac está olhando para o caminho, Isaac está olhando para onde o Senhor vai direcionar Isaac. O Senhor pede para Isaac entrar em Gerar. O Senhor pede para Isaac entrar em outra cidade. E Isaac está obedecendo. Quando olhamos para o Senhor, entendemos que o Senhor vem dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Talvez Isaac poderia pular para outra cidade. Aqui os inimigos vão tomar mais um poço. Aqui os inimigos vão lutar novamente. Mas Isaac está pensando e está guardando no coração. Ainda que os inimigos se levantem, fiel é Deus para me enviar a providência. Quando nós olhamos para Deus, entendemos que Ele é o Deus da nossa providência. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é aquele que traz a água da vida. Se Ele é a água da vida, o porquê queremos cavar poços sem Ele estar na nossa vida? Devemos ser direcionados por Deus, meus irmãos. A providência vem de Deus, não vem do homem, não vem da mulher. Muitas das vezes nós queremos fazer algo sem a direção de Deus. Não vá. Seja obediente na palavra de Deus. Não saia sem a direção de Deus. Se Isaac tivesse saído sem a direção de Deus, ele tinha pagado o preço. Os filisteus eram muito inteligentes em tomar aquilo que era dos outros. Os filisteus gostavam de tomar as colheitas, aquilo que o povo semeava. Mas maior que os filisteus era o Deus de Isaac e de Jacó. Maior que os filisteus é o Deus que prometeu a Abraão e Isaac. Ei, talvez você está pensando, a luta é grande, já não aguento mais cavar poços. Mas o Senhor está dizendo aqui nesta noite: quer beber água, cava poços. Quer ter providência, semeia. Quer ter bonança, persevera no dono da bonança. O Senhor não nos trouxe aqui para ter prata e ouro na terra, porque Ageu diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Mas o Senhor quer que nós venhamos olhar para Ele e semear, para que naquele grande dia
dia não esteja com ele. Isaac não estava olhando para aquilo que ele estava semeando naquela terra, mas Isaac estava dando exemplo de perseverança naquele lugar. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos desistido fácil daquilo que Deus tem nos prometido. A perseverança do servo de Deus, ela tem que ser constante. Olhamos para Isaac e entendemos que é um homem que é bem sucedido, é um homem que sofria por toda circunstância, por obedecer à voz de Deus. Mas quem é perseverante na presença de Deus, tem providência de Deus, meus irmãos. E o texto continua nos dizendo: então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. Retornou Isaac e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes, que o chamará seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Só vai achar água viva, meus irmãos, quem perseverar em cavar poços. Se não persevera em cavar poços, não tem água viva. Água viva é para quem persevera. Resposta de Deus é para quem é perseverante, para quem é constante, meus irmãos. A providência de Deus é para quem busca. A providência de Deus é para quem é constante na presença dele. Tem muitas pessoas que estão achando que é providência de Deus na vida e não é, meus irmãos. Mas para quem está perseverando, nós vemos Isaac sendo bem sucedido. Isaac cava diversas vezes de providência de Deus. É Deus que dá a providência, é Deus que dá a água para os seus servos. Tem pessoas que têm água em meio ao deserto. Tem pessoas que recebem alimento no deserto. Deserto é lugar de nós olhar para o Senhor, e tem muitas pessoas aqui dentro que estão querendo desistir do deserto. Tem pessoas que vivem a grande providência de Deus quando está passando pelo deserto, meus irmãos. Nós vemos João Batista, a voz que clama no deserto. É necessário clamar em meio ao deserto. É necessário, em meio às dificuldades, nós continuar perseverando na presença do nosso Deus. Quantas vezes o Senhor trouxe a providência na minha e na tua vida, meus irmãos? Mas quantas vezes nós temos pensado em voltar para trás? Voltar para trás é uma opção que nós nunca deveríamos tomar. Não devemos ter essa opção. O servo de Deus não pode voltar para trás. O servo de Deus tem que continuar no caminho. Olhamos para Isaac e vemos que Isaac poderia voltar para trás, mas Isaac pensou e viu que o Senhor tinha outra cidade, o Senhor tinha outro caminho para ele continuar. O Senhor não quer que nós volte para trás, meus irmãos. É isso que foi pregado para nós aqui esses dias, né? Filipenses. E olhando para o alto. Se você é cristão, você tem o alto. Se você é servo de Deus vivo, você cava poços. Se você é servo de Deus vivo, você olha para os montes. O salmista está dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Isaac está olhando para a providência. Isaac está olhando para os montes. Isaac está entendendo que o Deus que traz a providência era sobre a vida dele. Muitas das vezes esquecemos de olhar para os montes, esquecemos de olhar para o caminho da salvação. João está mostrando para nós três verdades
Eu sou o caminho. Nós temos um caminho a trilhar. Eu sou a verdade. A verdade está aqui sendo pregada nesta noite. E se você quer ter vida, ele diz: eu sou a vida. Daí eu trago nesta noite o Deus da vida de Isaac. Estava falando para ele: Isaac, eu tenho uma cidade para você entrar. O Senhor está dizendo para a igreja nesta noite: igreja, eu tenho um lugar separado para vocês entrar. Mas enquanto vocês estão aqui, cava poços, porque o Deus da água viva é sobre a tua vida. Mas para beber desta água tem que cavar poços. Irmão Rodrigo, o que é poços nesta noite? É continuar semeando, é continuar perseverando. Irmão Rodrigo, está doendo, porque os inimigos se levantou. Chora na presença dele, se humilha na presença dele, que ele é providência. Jeremias diz, Jeremias 33, verso 3: clama a mim e respondei-te. Ele quer responder à oração tua, igreja. Mas cava poços, porque quem cava poços, o Senhor está ali. Aleluia. Enquanto a igreja trabalha para ele está trabalhando no meio da família. A tua semente não tem sido jogada fora. Foi lido aqui no livro de Mateus, capítulo 3. Tem que ter raiz. Porque se você não tem raiz, a semente cai e morre. Mas se a tua raiz é forte, a presença de Deus vai dar fruto. Vai dar fruto. A oração do cristão não é em vão. Olhamos para o salmista, ele diz: fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado. O justo nunca fica desamparado. Se Isaac não fosse justo, estava desamparado. Se Isaac não tivesse descendência, estava desamparado. Grande é a descendência de Abraão. Ainda vem Jacó. Deus tem uma palavra. Jacó tenta enganar o teu pai. Deus não é como os enganadores. Quando nós somos servos do Deus vivo, Ele tem providência, Ele realiza ações, Ele realiza desejo do nosso coração. Muitas das vezes, meus irmãos, o Senhor quer realizar aquilo que nós temos tanto falado, mas nós temos parado no meio do caminho e temos murmurado muitas das vezes. O Senhor quer que nós cava poços, igreja, mas muitas das vezes nós estamos reclamando. Talvez se Isaac tivesse parado no meio do caminho e falado: Senhor, eu já cavei um poço e eles me tomaram. Até quando eu vou ficar cavando poços, Senhor? Mas Isaac perde o tempo dele cavando poços. Isaac usa o tempo dele cumprindo a vontade de Deus na vida dele. Talvez você está semeando hoje e você não vai colher, mas você tem descendência. A sua descendência não vai ficar sem providência de Deus, não. Lembra da viúva? A providência de Deus veio. A providência de Deus é sobre a vida dos servos. Mas muitas das vezes nós não queremos servir ao Senhor. Muitas das vezes nós falamos que somos servos. E quando é necessário nós servir, nós não queremos. Nós vemos que o povo está ali ajudando Isaac a cavar poços. Nós vemos que o povo está ali perseverando junto com Isaac. O Senhor sempre vai enviar alguém para te ajudar. Lembra de Jesus Cristo?
Isaac está lá, com os servos de Isaac. Mas para Jesus Cristo vem um servo sírio. Para Jesus vem um servo sírio. E para mim e para você vem o Espírito Santo. Eu tenho certeza, meus irmãos, de quem prega para a igreja. Eu tenho certeza de quem dá a palavra. A palavra é dele. A igreja é dele. Se não cavar poços, meus irmãos, se não perseverar, vai continuar na luta. Os inimigos não vão parar de tentar nos derrubar. Os inimigos nunca vão parar de tentar nos derrubar. A todo momento nós olhamos, quando olhamos para o livro de Jó, nós vemos que está ali reunido os servos do Senhor. E aonde estava o inimigo? Rodeando e passeando sobre a terra. É o que ele tem feito nos dias de hoje. Quantas vezes nós temos cavado poços? Irmão Rodrigo, mais uma vez, o que é cavar poços? O Senhor tem pedido para nós entrar em oração sobre as madrugadas. É o poços que nós não temos muitas das vezes cavado. O Senhor tem pedido para nós ir diante das ovelhas perdidas na casa de Israel. É mais um poço que nós não temos cavado. E que poço que a igreja tem cavado? O que a igreja tem apresentado diante de Deus? O que o irmão Rodrigo e a igreja tem apresentado para ele? O Senhor quer que a igreja faça mais. Enquanto a igreja não cava poços, a providência não vem. Enquanto a igreja não cava poços, o inimigo não vai reconhecer que Deus é na minha e na tua vida. Teve um dia, meus irmãos, que nós fomos numa visita e estava ali o diácono Davi orando. E logo depois chegou o pastor Cristiano e assumiu a oportunidade. E o inimigo teve que reconhecer que eu tinha uma fé muito grande. Mas ele disse algo, mas não sabe usar. O inimigo vai ter que reconhecer que Deus é na minha e na tua vida. Mas o que eu trago nessa noite para a igreja, tem que saber usar o que Deus dá na minha e na tua mão. Usa todas as ferramentas que Deus deu para mim e para você. Muitas das vezes o Senhor tem mandado nós pregar e nós não queremos pregar a vontade e o querer de Deus. Nós temos muitas formas de glorificar o nome do Senhor e nós não temos feito. Quantas pessoas estão angustiadas, estão aflitas pelas madrugadas? Quantas pessoas pensando em arrancar a própria vida? Quantas pessoas pensando em matar, em roubar? Quantas pessoas têm se perdido cada vez mais? Quantas pessoas têm saído dos caminhos do Senhor, porque dentro das igrejas não têm recebido o apoio que é necessário, não têm ouvido a verdade de Deus? Quantas pessoas estão enganadas? Mas o Senhor está trazendo água viva nessa noite, eu creio. A água viva que estava aparecendo para Isaac é a mesma que vai aparecer para mim e para você. Mas enquanto nós estamos cavando o poço, nós temos água viva. Mas quando nós parar de cavar poços, nós vamos tornar ter sede. Quer ter sede? Para de cavar poços. Não quer ter sede? Continua a cavar poços e tenha águas vivas. O Senhor quer dar água viva para a tua igreja. Ei, é isso que Ele está dizendo lá para aquela mulher em Samaria. Ei, aquela mulher reconheceu que Jesus é.
Ei, e a igreja já não quer mais anunciar que Ele é. A igreja já não anuncia que Ele voltará. A igreja já não anuncia que Ele cura, que Ele liberta. Muitas das vezes tem vergonha de falar que Jesus é. Seja mais obediente, meus irmãos. O Senhor quer mais da igreja, o Senhor quer mais do irmão Rodrigo. Quantas vezes o Senhor tem nos dado a oportunidade por onde nós passamos. Mas se o Senhor não estiver conosco enquanto cavamos poços, não vamos conseguir achar água viva. É por isso que o Senhor tem que estar na caminhada. É por isso que tem que ser perseverante. Quando nós olhamos para Neemias, Neemias está com as duas mãos ocupadas. Neemias está dizendo: porventura abandonaria eu a obra? Porventura eu abandonaria os meus irmãos para ir ter com vocês? Quando nós começamos na boa obra de Deus, não podemos parar, meus irmãos. Neemias está dizendo: estou numa grande obra e não posso parar. Isaac está dizendo ali para os servos: ei, não sei se vocês já se atentaram. Enquanto nós estamos cavando o poço, nós temos água viva. Enquanto nós cavamos poço, nós temos providência de Deus. E o texto continua dizendo: e cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezequiel, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitnai. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu ali a Berzebá, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, o meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos de Isaac cavaram ali um poço. Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército, e disse-lhe a Isaac: por que vieste a mim? Por que vós me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos concerto contigo, que nós não faça mal, como nos não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz agora. Tu és bendito do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você entendeu, meus irmãos? Os inimigos cansou, porque Isaac era perseverante. O servo do Senhor, ele não tem que pelejar, meus irmãos. Eu trago algo nesta noite aqui para a igreja. A peleja não é minha, não é tua. Não é a igreja que tem que pelejar. A igreja tem que ser obediente. Olhamos para Saul, a obediência dele fazia ele vencer guerra. Uma desobediência e são guerras perdidas. Se a igreja obedece, guerras vencidas. Se a igreja desobedece, perde guerra. Os inimigos teve que reconhecer que Deus era na vida de Isaac, que Deus era na vida e na descendência de Abraão.
Ei, a providência de Deus já é na minha e na tua vida. Não para de fazer a vontade de Deus e obedecer aquilo que Ele ordenou. Apenas continua no caminho. Olhamos para Bartimeu e estava à beira do caminho. Muitas das vezes, nós saímos do caminho e vamos para a beira do caminho. Devemos estar atentos, meus irmãos. Bartimeu recebeu a providência porque perseverou. Os inimigos vão querer te calar. Os inimigos vão querer te parar de qualquer maneira. Mas não pare. Não para na caminhada. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para trazer para a igreja a perseverança. Jesus foi perseverante. Nós olhamos para a perseverança de Jesus e para a continuidade do Evangelho. A ira de Deus era sobre a terra, e Deus vê um justo, vê alguém para dar uma oportunidade para a humanidade, mas a humanidade não quis receber. Nesta noite, o Senhor Jesus Cristo traz o irmão Rodrigo como servo de Deus vivo, para trazer mais uma oportunidade para a igreja de continuar cavando ossos, para continuar perseverando. Não seja igual Sara, mas seja igual Isaac, o filho da promessa, perseverante, aguardando a promessa, aguardando a providência de Deus. O Deus que trouxe o irmão Rodrigo aqui nesta noite, está trazendo a providência, está dizendo: eu sou contigo, Isaac. Assim como eu fui com o teu pai Abraão, eu sou contigo. Apenas continue cavando poços dele. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Talvez você chegou aqui na igreja nesta noite, querendo parar no meio do caminho. Talvez você chegou aqui na igreja, com tudo dando errado. Talvez você chegou aqui, pensando em desistir da vida cristã. Mas o Senhor, que falou com Isaac ali em Gerar, o Senhor que falou ali com Isaac naquelas cidades, naqueles lugares, o Deus que fez os filisteus e Abimeleque reconhecer que Deus era na vida de Isaac, é o mesmo Deus que vai fazer os inimigos reconhecer que Ele é na minha e na tua vida. Continua, meus irmãos. Deus é comigo e contigo. Deus quer trazer a providência, mas continue na caminhada, continue no caminho, continue nessa verdade que é Jesus Cristo. Amém? Glorifique o Senhor, pastor. Os irmãos, peço que os irmãos se coloquem de pé. Já vai dar 9 horas, 8 horas. Os irmãos, que o Senhor continue ministrando no coração dos irmãos. Quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor Cristiano, eu estava ali como o pastor Gerando está ali. A irmã Mônica foi lá e me chamou, estava em oração. Ele falou: o pastor Cristiano está te chamando ali. Gerou da cabeça aos pés, porque ele não morreu do céu. Mas é para a glória de Deus, meus irmãos. Deus é fiel. Não desista, meus irmãos. Se cavar o poço está difícil. Imagina sem cavar eles. Aí fica impossível. A providência de Isaac estava em cavar poços. A obediência de Isaac estava em obedecer ali à vontade de Deus. Eu não sei qual vai ser a tua obediência de hoje em diante. Se vai ser parar no caminho, ou se vai ser continuar cavando poços. Mas eu vou orar para vocês continuar cavando poços, que a providência está chegando. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, vamos fazer a oração da fé, amém? Para nós voltarmos para o nosso lar. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, eis aí, Senhor, a tua igreja ouviu a tua palavra, louvou e glorificou o teu santo nome. Senhor, recebe a palavra que foi anunciada nesta noite. Leva, Senhor, e guarda, Senhor, os teus servos. Continua, Senhor, a falar conosco, Senhor, porque a tua palavra é viva, fiel, é verdadeira e eficaz, Pai. Senhor,
Ministra cada vez mais nos nossos corações. Fala, Senhor, sobre nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor leve a igreja em paz. Em nome do Pai, do Filho